Quando André tentou persuadi-lo a comer um pouco antes de falar à multidão, Jesus replicou: Eu tenho para comer um alimento do qual vós nada sabeis. Alimento, substantivo masculino. Toda substância digerível que sirva para alimentar ou nutrir. A carne é um bom alimento. Figurado, o que mantém, sustenta. Jesus usou muito o sentido figurado das palavras para explicar os seus conceitos mais elevados, completos e verdadeiros a um povo de mente mais primitiva do que nós atualmente. Porém, até hoje, poucas pessoas são capazes de penetrar no espírito das palavras do Mestre e ainda tendem a interpretar de forma literal as palavras do nosso Criador. Nesse vídeo, vou falar sobre o outro alimento a que Jesus se referia. Se você é novo aqui no canal, saiba que aqui você é bem-vindo. Me chamo Adriano Santos e esse é o canal Urântia Reencontro, um canal dedicado a divulgar de forma clara a mensagem contida no livro de Urântia. Este trecho do livro se refere ao episódio em que Jesus se encontra com uma mulher no poço de Jacó, situado na região da Samaria, meio do caminho entre Jerusalém, no sul, e Nazaré, ao norte. Historicamente, o povo judeu não tinha como política um bom relacionamento com os samaritanos, mas nesse dia Jesus iria conferir essa história de perto. Por isso ele decidiu subir Jerusalém com seus discípulos pelo caminho menos usual, o caminho que cortava a região samaritana. E uma vez próximo ao famoso poço de água, ele se dirigiu para descansar e se hidratar, enquanto seus discípulos foram em busca de alimento, pois naquele dia nada haviam comido. Jesus iniciou uma conversa com Nauda, uma samaritana que chegara sozinha no poço com seus cântaros para tirar a água, e Jesus aproveitou a ocasião para pedir um pouco daquela água. O desfecho da história é largamente conhecido. Aquela mulher encontra compreensão, salvação e amparo nas palavras de Jesus, e imediatamente se dirige ao seu povo, levando as boas novas que lhe tinham acontecido. Essa história pode ser lida na sua íntegra no livro de Urântia, no documento 143. O que segue é o seguinte: Na noite em que Nauda levou a multidão até o lado de fora de Sicar para ver Jesus, os 12 haviam acabado de voltar com comida, e eles suplicaram a Jesus que comesse com eles, em vez de falar com o povo, pois eles tinham estado sem comer todo o dia e estavam famintos. Jesus, entretanto, sabia que a escuridão logo os envolveria, e desse modo persistiu na sua determinação de conversar com o povo, antes de mandar todos embora. Quando André tentou persuadi-lo a comer um pouco, antes de falar à multidão, Jesus replicou: Eu tenho para comer um alimento do qual vós nada sabeis. Quando os apóstolos ouviram isso, eles disseram entre si: Será que algum homem lhe trouxe algo para comer? Pode ser que a mulher tenha dado comida a ele junto com o que ele a pediu para beber. Quando Jesus os ouviu falando entre si, antes de falar ao povo, ele voltou-se para o lado para dizer aos 12: O meu alimento é fazer a vontade dele que me enviou e realizar o seu trabalho. Vós não deveis mais dizer que há tanto e mais tanto tempo antes da colheita. Vede esse povo vindo de uma cidade samaritana para ouvir-nos. Eu vos digo que os campos já estão brancos para a colheita. Aquele que colhe recebe o salário e junta o fruto para a vida eterna. Consequentemente, os semeadores e os colhedores rejubilam-se juntos, pois nisso reside a verdade do ditado: um semeia e o outro colhe. E agora vos estou enviando para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós estáis para entrar no trabalho deles. Isso ele disse, referindo-se à pregação de João Batista. Uma belíssima mensagem, cheia de história, ensinamentos e lições práticas para a nossa vida espiritual. Vamos tentar entrar um pouco mais no espírito desses ensinamentos. Na mente das pessoas comuns, alimento é tudo aquilo que, após passar por um processo de digestão, supre as necessidades do nosso corpo físico. Porém, Jesus falou que fazer a vontade do Pai o sustenta e o mantém, ou seja, supre suas necessidades. Para sobreviver, nosso corpo físico necessita de nutrientes físicos. Espiritualmente, nosso corpo espiritual
carece de alimentos espirituais. Vamos entender isso. O que seriam os nutrientes físicos e o que eles fazem? Os alimentos nos fornecem energia necessária para viver através do processo de digestão e metabolismo. Os alimentos que consumimos contêm nutrientes, como os carboidratos, gorduras e as proteínas, além das vitaminas e também dos minerais. Quando ingerimos alimentos, eles são quebrados em componentes menores durante a digestão. Os carboidratos, eles são transformados em glicose, as gorduras em ácidos graxos e as proteínas em aminoácidos. Esses nutrientes são absorvidos pelo sistema digestivo e transportados para as células do nosso corpo. Em resumo, os alimentos nos fornecem energia na forma de glicose, ácidos graxos e aminoácidos, que são utilizados pelas células do nosso corpo para realizar todas as atividades vitais, desde o funcionamento dos órgãos até a realização de atividades físicas e mentais. Fácil de entender, correto? E o alimento espiritual? Como entendê-lo? O que seria o alimento espiritual e o que eles fazem em nosso organismo espiritual? O livro fala sobre a criação do nosso corpo além dessa matéria, que seria a nossa alma, o corpo moroncial. Logo na introdução do livro, os reveladores descrevem o processo de formação e crescimento de uma alma. Vejamos, logo na introdução. A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é mãe dessa mesma realidade emergente. A substância dessa nova realidade não é nem material nem espiritual, é moroncial. Essa é a alma emergente, imortal, que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. Esse é o belo processo pelo qual nossa alma é formada. Resumindo e colocando em termos fáceis de entender e aplicar, seria: quando sigo os caminhos de Deus, fortaleço minha alma. Posso também dizer que fazer a vontade de Deus é um nutriente para fortalecer minha alma. Mas como conhecer o caminho de Deus? É importante dizer que Deus não se esconde dos homens. Na verdade, Ele está a todo momento buscando contato e comunhão conosco. Porém, nossa distância é tamanha que dificulta em muito esse contato. Uma das providências que o Pai toma para se aproximar de nós e nos capacitar cada vez mais a notá-lo e segui-lo é o envio do ajustador do pensamento, que, segundo o livro, é um fragmento do Pai, que vem habitar a nossa mente com o intuito de nos guiar rumo à espiritualização do nosso ser. Outra iniciativa do Pai são as consecutivas revelações da verdade, que viabilizam a nossa mente racional a entender e acessar o caminho de forma mais direta. Mas o que eu posso fazer para nutrir minha alma? Primeiro, precisamos desejar e aceitar a Deus. Depois, devemos manter a mente sempre aberta para a verdade, pois ela se mostra cada vez mais a nós, e isso significa que vamos conhecê-la aos poucos. Então podemos dizer que devemos estar sempre dispostos a pensar de forma crítica, raciocinar com sinceridade sobre os temas espirituais, saber ouvir de maneira atenciosa. Depois, devemos buscar o conhecimento e o relacionamento com Deus através da oração, estudo, meditação. Terceiro, caso te falte algo nesse processo, pode ter certeza que o poder infinito de Deus está sempre disponível para te ajudar no seu crescimento pessoal e espiritual, bastando a você pedir e confiar. Quarto, após conhecer e entender o caminho de Deus, o próximo passo é tomar decisões favoráveis a Ele. Fazemos isso quando nos convertemos de nossos caminhos inadequados. Buscamos reparar nossos erros e pedir perdão às pessoas que ofendemos. Traçamos novas metas de vida, alinhadas com os novos valores mais elevados, e continuamos dando frutos no reino de amor do nosso Pai Celeste. Tudo isso nos mostra que para se alimentar do alimento espiritual, a pessoa deve ter nascido do Espírito, ou seja,
aceitou voluntariamente a influência de Deus em sua vida. Veja este exemplo em que Jesus lida com pessoas que, apesar de sua condição religiosa, aparentemente ainda não tinham passado por esse processo de renascimento espiritual. Documento 166. Depois que o mestre disse isso, eles aquietaram os olhos sobre a mesa e permaneceram em silêncio. E posto que ninguém houvesse falado, Jesus continuou: Muitos de vós, fariseus, estáis aqui comigo, como amigos. Alguns sois até mesmo discípulos meus, mas a maioria dos fariseus é persistente na sua recusa de ver a luz e reconhecer a verdade, mesmo quando a obra do Evangelho é levada até eles com um grande poder. Com que cuidado limpais o exterior dos copos e dos pratos, ao passo que mantendes sujos e poluídos os recipientes do alimento espiritual? Vós cuidais de apresentar uma aparência pia e santa ao povo, mas as vossas almas interiores estão cheias de presunção, cobiça, extorsão, todos os tipos de maldade espiritual. Os vossos dirigentes ousam até mesmo conspirar e planejar o assassinato do Filho do Homem. Vós não compreendeis, homens tolos, que o Deus do céu vê os motivos internos da alma, tanto quanto vê os vossos fingimentos exteriores e as vossas ostentações de piedade? Não julgueis que dar esmolas e pagar os dízimos vos limpará da vossa injustiça e vos capacitará para que vos apresenteis puros perante o juiz de todos os homens. Ai de vós, fariseus, que persistem em rejeitar a luz da vida. Sois meticulosos em pagar o dízimo e dar esmolas com ostentação, mas desdenhais conscientemente a visitação de Deus e rejeitais a revelação do amor dele. Ainda que vos pareça ser bom dar atenção a esses deveres menores, não devíeis ter deixado de cumprir as exigências mais importantes. Ai de vós todos que evitam a justiça, que desprezam a misericórdia e que rejeitam a verdade. Ai de todos aqueles que desprezam a revelação do Pai e procuram os assentos principais na sinagoga e almejam lisonjas e saudações na praça dos mercados. Aqui nós vimos exemplos de pessoas que têm a mente fechada. Jesus aponta a arrogância, a presunção, a inveja, ou seja, segundo Jesus, a maldade dessas pessoas não as deixa ouvir os seus ensinamentos. Jesus diz também que, apesar do fato das pessoas dizerem conhecer a Deus e a sua onisciência, a motivação interna delas mostra claramente que elas não creem de fato. Jesus deixa claro também mais um problema dos homens, que é a sua obstinação na maldade, e afirma que estes homens pecam por sua falta de sinceridade, pois resistem ao Espírito que os adverte da verdade, representada por ele, e que, enquanto continuam negando a dádiva divina dentro deles e persistindo em querer parecer santos aos olhos dos homens, esses homens não querem a glória de Deus. Eles querem, na verdade, a sua própria glória egoísta. Estes homens resistentes a Deus parecem nunca ter pensado com sinceridade e profundidade suficiente para entender a abrangência do amor divino. Você saberia me dizer o que representa, em termos práticos, fazer a vontade de Deus? Qual o impacto positivo isso tem em nossas vidas? Bom, este é um bom tema para você refletir. E se você desejar fazer isso, como um exercício, eu recomendo que pause o vídeo, reflita um pouco e volte depois para acompanhar o próximo trecho. Vejamos, fazer a vontade de Deus pode ser benéfico para nossas vidas de diversas maneiras. Aqui estão alguns aspectos importantes. 1. Nos dá sentido de propósito. Quando buscamos e seguimos a vontade de Deus, encontramos um propósito maior para as nossas vidas. Isso nos ajuda a encontrar significado e direção, proporcionando uma base sólida para tomarmos decisões e enfrentarmos desafios. Número 2. Nos dá paz interior. Ao fazer a vontade de Deus, vivemos de acordo com os princípios e valores que promovem a harmonia, a bondade e o amor. Isso resulta em uma sensação de paz interior, uma consciência tranquila e um coração em paz, independentemente das circunstâncias externas. Número 3. Relacionamento com Deus. Fazer a vontade de Deus nos aproxima dele. Conhecer e entender os desejos de Deus para nós fortalece nosso relacionamento com ele, permitindo-nos experimentar sua presença,
graça e orientação em nossa vida diária. Número 4. Bênçãos e proteção. A obediência à vontade de Deus traz consigo promessas de bênçãos e proteção. Embora isso não signifique que nunca enfrentaremos dificuldades, Deus promete estar conosco e nos sustentar em todas as situações. Número 5. Impacto positivo nos outros. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nosso exemplo e nossas ações podem influenciar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Podemos ser agentes de mudança, propagando amor, compaixão e justiça, e contribuindo para um mundo melhor. Estes são alguns aspectos práticos de como uma vida dedicada a Deus pode nos impactar positivamente. Porém, é importante notar que fazer a vontade de Deus não significa uma vida isenta de desafios e dificuldades, mas sim uma vida alinhada aos princípios divinos que nos guiam e nos fortalecem em meio às adversidades. Buscar e seguir a vontade de Deus nos permite experimentar uma vida plena, leve, esperançosa, confiante, cheia de propósito e paz interior. Viu como se dedicar à vontade de Deus é um caminho maravilhoso? Tudo isso depende apenas de nossa vontade e dedicação. Concluo esse raciocínio com um trecho do documento 91 que diz: os grandes educadores e os profetas das idades passadas não eram místicos extremados, eram homens e mulheres conscientes de Deus que serviram melhor ao seu Deus pelo serviço não egoísta aos seus semelhantes mortais. Jesus frequentemente levava os seus apóstolos para longe por curtos períodos para que meditassem e orassem, mas durante a maior parte do tempo ele os mantinha no serviço e no contato com as multidões. A alma do homem requer exercício espiritual tanto quanto alimento espiritual. E também o trecho do documento 167, que fala da ressurreição de Lázaro. Então Lázaro aproximou-se de Jesus e com as suas irmãs ajoelhou aos pés do mestre para dar graças e oferecer o seu louvor a Deus. Jesus, tomando Lázaro pela mão, levantou-o dizendo: meu filho, o que aconteceu a ti será também experimentado por todos aqueles que acreditam nas boas novas do Evangelho, exceto pelo fato que eles serão ressuscitados em uma forma ainda mais gloriosa. Tu serás uma testemunha viva da verdade, daquilo que eu disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora entremos na casa, tomemos algum alimento para os nossos corpos físicos. Para terminar, quero dizer que do mesmo modo que o seu corpo físico precisa do alimento para sobreviver, seu corpo espiritual também precisa do alimento adequado. Uma coisa que não foi dita no vídeo de forma direta, mas que é comum a todos nós, é que o nosso corpo utiliza enzimas para digerir os alimentos. Porém, há pessoas que não conseguem digerir alguns tipos de alimentos. Por exemplo, existem pessoas que são intolerantes à proteína contida no leite. Outras são celíacas e não conseguem digerir o glúten. Já do ponto de vista espiritual, vimos o exemplo de alguns homens que se recusaram a aceitar a palavra de Jesus. Parece que lhes faltam as enzimas espirituais da humildade, do amor, da sinceridade e bondade. Mas será que o problema dessas pessoas se resume a não ter qualidades necessárias ou está mais relacionado a ter características que as tornam avessas à verdade, como o orgulho, a cobiça, o excessivo amor próprio? Minha oração pela sua vida hoje é que você se permita raciocinar sobre os textos do livro de Urântia de maneira sincera e se deixe ser curado de todo sentimento contrário à verdade, beleza e bondade que provém de Deus, tornando-se sempre livre para conhecer e crescer na graça divina. Meus irmãos, obrigado pela sua companhia e interesse. Reforço o meu convite para que você venha participar da nossa comunidade de buscadores da verdade, se inscrevendo no canal. Basta clicar no botão vermelho abaixo e também eu reforço o convite para que você curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe no comentário suas dúvidas, opiniões ou simplesmente a cidade de onde você nos assiste. Sem mais, para o momento, me despeço
deixando um grande abraço.